Fala galera, boa noite. Esperando a Sabrina entrar aqui para chamar ela também. Vocês estão me ouvindo direito? Me vendo bem? Sabrina entrou aqui, daqui a pouco ela aparece aí. E aí, Sabrina, tudo bom? A todos. Tá dando para ouvir direito? Aqui tá. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então a gente pode começar, né? Bom, Você quer começar lendo aquele textinho que você me mandou? tô muito branca do computador. Então, o texto que eu escolhi, né? Ele é do Oscar Wilde, no Retrato de Dorian Gray. A beleza é uma forma de gênio. Diria mesmo que é a mais sublime do que o gênio, por não precisar de qualquer explicação. É um dos grandes fatos do mundo, como a luz do sol ou a primavera, ou o reflexo nas escuras águas dessa concha de prata a que chamamos lua. É inquestionável. Tem um direito de soberania divino. Eleva seus possuidores à categoria de príncipes. Estás a sorrir? Ah, quando a tiver perdido, com certeza não há de sorrir. Às vezes as pessoas dizem que a beleza é apenas superficial. E pode bem ser, mas pelo menos não é tão superficial como o pensamento. Para mim, a beleza é a maravilha das maravilhas. Só as pessoas frívolas é que não julgam pela aparência. O verdadeiro mistério do mundo é o visível e não o invisível. É isso. Então, ótimo. Tem um trechinho aí que ele falou alguma coisa sobre o pensamento, que tem um... Lê aí pra mim de novo, por favor. Ele fala assim: às vezes as pessoas dizem que a beleza é apenas superficial, e até pode ser, mas pelo menos não é tão superficial como o pensamento. Então, ótimo. Acho que a gente pode partir disso aí. Vocês sempre ouvem, provavelmente, a... Todo mundo comenta que a arte, a beleza, ela tem uma capacidade de fazer a gente entender para o que é bom, para o que é belo, para o que é verdadeiro. Isso é verdade, só que vocês não escutam tanto a gente falar sobre isso na página. Eu evito, de certa forma, falar que a beleza tem esse poder de fazer a gente tender para as coisas boas, justas e verdadeiras. Porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre essa capacidade da beleza de atrair e de te levar para uma coisa a mais, só com essas palavras, a gente tende a ficar preso nas palavras, tende a ficar preso naquilo que é a ideia da gente. É óbvio que a beleza faz a gente querer uma coisa a mais, querer ser mais justo, ser mais verdadeiro, querer preservar aquilo que a gente está observando. Porém, essa frase já está tão batida que a beleza faz a gente entender ao bom, ao belo, ao verdadeiro, que a gente fica só na frase, a gente fica só preso nas palavras mesmo. Tem um trecho do Lavelle que ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, as coisas que são verdadeiras a gente tem de experimentar sem que a gente tenha consciente daquilo e sem que a gente fique preso só nas palavras. Então, de certa forma, eu evito ficar falando isso pra gente saber que a beleza a gente encontra na experiência. E não porque a gente fica falando disso o tempo inteiro, porque a gente fica usando certas frases o tempo inteiro. Valeu, Cris. A beleza só pode ser vivida na experiência, só pode ser vivida como uma coisa concreta. E não porque a gente fica dizendo o tempo inteiro o que é importante em relação ao belo. Todo mundo tem ideia de que isso é verdadeiro. Todo mundo se atrai pela beleza. Quando entra uma pessoa bonita em algum lugar, todo mundo vira a cara para ver. Todo mundo, quando está diante de um pôr do sol, diante de uma obra de arte que é realmente bonita, se sente atraído por aquilo.
é inevitável, como o professor Gugu fala. Ele fala que a beleza é o poder que a realidade tem de nos atrair. Então é inevitável que a beleza atraia. A gente não precisa ficar discursando sobre isso o tempo inteiro. A gente precisa de coisas que concretamente mostrem a beleza pra gente e que façam a gente desejar as coisas belas cada vez mais. Então, o que tá conseguindo, estão conseguindo acompanhar? Falaram aí que tá tendo um delayzinho. Não, agora tá bom, mas Tá. Mas deu para entender tudo? Mais ou menos. Mas sinteticamente é isso. A gente tem de fugir de ficar só falando sobre a importância da beleza e tratar de correr atrás das coisas que são belas de verdade. Esquecer de ficar o tempo inteiro repetindo as frases que falam sobre a beleza, sair só do pensamento. Porque a beleza é uma coisa concreta, tem que ser uma coisa visível mesmo. Hoje alguém perguntou, se eu fico buscando uma namorada, eu quero que ela seja bonita. É óbvio que você quer que sua namorada seja bonita. Aí alguém falou que eu respondi, errado é você procurar uma namorada mocreia. É óbvio que você não vai se sentir atraído. Alguém falou, esse pensamento não é católico. Puta que pariu. Você não consegue compreender que você está sendo preso no mundo moralista e não percebe que a beleza, independente da sua moral, é algo que te atrai na realidade, é algo que te atrai naquilo que você vê, naquilo que você observa. É óbvio que existem outros tipos de beleza. Existe a beleza moral também, alguém que você olha e fala, pô, essa pessoa é incrível porque ela faz tudo certo. Ela não erra, ela não fica pecando por aí, não fica comentando sobre a vida dos outros. Mas isso é uma beleza muito mais difícil de você observar. A beleza que atrai de início, em qualquer circunstância, é a beleza visível, a beleza. Tá me ouvindo? Caiu aqui, galera. Estamos voltando. Já chamei a Sabrina novamente. Peso só na palavra, no discurso de que a, a beleza faz a gente tender ao bom, ao verdadeiro, ao justo. É uma fonte de jujubice do caralho. Se você ficar preso só nesse discurso, sem ir atrás das coisas concretas, sem ir atrás de observar as coisas como elas são, e se sentir atraído por elas, você vai tender a justificar as coisas moralmente, porque você não tem a experiência que faz a parada realmente mover o seu espírito. Quanto menos consciente, menos palavra você joga em cima da experiência, mais o negócio funciona direito. Quando você lê ali nas regras da vida cotidiana do Lavelle, ele tenta alertar o tempo inteiro pra gente parar com esse negócio de querer estar consciente o tempo todo das coisas, porque são as coisas que a gente nem pensa muito, que realmente movem o nosso espírito. Coisa que você olha assim atrás e fala, caralho, eu preciso disso aqui. Sem você ficar refletindo o tempo inteiro sobre aquilo, querendo jogar seu pensamento, suas ideias, suas palavras sobre aquilo. Pode falar, Sabrina, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que e também é de uma hipocrisia, né, do caramba, você falar que não importa, que a Uhum, beleza. É lógico que a gente não tá falando que é só isso, abarca todos os aspectos da vida, uhum, mas é inegável, sempre foi assim, né? E isso que você está falando das coisas simples ou das coisas que a gente não às vezes não percebe, para perceber, é isso que realmente é muito simples, é você pegar as suas memórias de infância, né? Geralmente, por exemplo, eu tenho algumas que, sei lá, o cheiro da casa da minha tia, aquele móvel, né, de madeira, quando eu entrava na casa dela, que eu sentia aquele cheiro, e o cheirinho de café assim, à tarde, quando eu chegava na casa dela. Né? A casa dela era católica, e a casa dela era toda, né, bonita, tinha uns ícones, isso me marcou, assim, até hoje eu lembro disso.
e quando eu sinto o cheiro, eu vou e volto lá aquela época. Então, assim, é coisa que a gente vai absorvendo. E foi uma das coisas que me, inclusive, quando eu falei a minha conversão, foi uma das coisas que me fez, enfim, que foi o processo da minha conversão, foi a beleza. Não essa beleza de você ficar falando, né, ali frases, de ficar... É aquele impacto mesmo, assim, de você ver e perceber que a coisa, né, a realidade da beleza, ela consegue mudar, de fato, a percepção de realidade, de vida. Mas, Então, não dá pra controlar os cachorros, Christian. O Christian tá falando aí da. Eu moro na roça, tem cachorro pra caralho aqui. Então, mas voltando. Toda conversão, na verdade, se a pessoa for refazer o percurso, olhar pra trás e ver como que você se converteu, tem ali um aspecto de que você se impressiona com alguma coisa que é a beleza agindo. Você vê, eu lembro quando eu me converti, a missa teve um papel fundamental para isso. Que eu achava aquilo muito interessante, muito bonito, embora eu achasse enfadonho de certa forma, não estava acostumado com aqueles rituais, fazer uma coisa, fica em pé, levanta, senta de novo, repete as mesmas palavras. Mas aquilo me interessava. E quando eu li O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, eu vi ali o quanto que aquilo era bonito de verdade. Então, toda conversão tem esse critério de você olhar para as coisas e ver que tem uma beleza ali. E aquilo move o seu espírito para outro caminho, porque a conversão é isso, você está numa encruzilhada e você escolhe um dos dois caminhos. Estão conseguindo ouvir bem agora? aqui tá. Então, a gente precisa o tempo inteiro de coisas que façam nosso espírito se interessar pela realidade. O ponto é esse. A gente precisa o tempo inteiro ter no nosso ambiente, ter na nossa casa, no nosso trabalho, coisas que façam a gente olhar e falar, caralho, isso aqui é impressionante, isso aqui tá além do que eu espero todos os dias que aconteça comigo. Que a beleza é isso, você olha e fala, cara, eu quero isso aqui mais do que eu tenho todos os dias. Só a minha vida simples, só as coisas que eu faço, meu trabalho, minha família, só isso não basta. Eu preciso de uma coisa a mais. Todas essas coisas são importantes, claro. Você ama a sua família, você tem de realizar o seu trabalho. Porém, todo mundo sente que a vida pede uma coisa a mais. Sempre pede uma coisa a mais. Por mais feliz que você esteja, todo momento de ápice, de felicidade, em poucos instantes depois você fala, cara, ainda não é o suficiente. Então a gente precisa da beleza para isso. Quando você encontra uma pessoa bonita na rua e você se sente atraído por aquela pessoa, não é porque você é um safado, um cafajeste ou uma galinha, é porque a beleza tem esse poder de você desejar uma coisa a mais, desejar que aquela coisa se preserve, que aquela coisa faça parte da sua vida. E você tem como buscar a beleza de forma organizada. Tem, por exemplo, eu sempre pego esse livro aqui, que eu sempre indico na página do Gombrich, História da Arte, porque ele tem um monte de obras de arte. E eu pego para ficar olhando. Eu já li algumas vezes, mas não é só o texto que me interessa. Eu preciso disso aqui, porque eu preciso observar a atuação da beleza dentro de mim, porque senão eu fico retardado, eu fico idiota mesmo. A gente fica preso no aqui e agora. E não tem nada pior do que você ser, como o professor Lavo fala, você ser um provinciano do tempo. Você só se interessar pelas coisas que estão acontecendo naquele momento. O brasileiro tem muito disso. Todo mundo só quer saber da vida do Bolsonaro, do que aconteceu. A notícia da semana, ninguém mais lembra, por exemplo, ou ninguém está sendo mais impactado pelo que aconteceu em Suzano, há poucos dias atrás. Você não sente mais aquele movimento que estava acontecendo nos primeiros dias em que a tragédia aconteceu. E isso é uma doença na alma da gente. Porque ou as coisas têm um impacto verdadeiro e elas movem a gente verdadeiramente por um tempo significativo,
Ou você é só um idiota que está alienado das coisas, sente o impacto naquele momento. Ah, que triste, 2 meninos mataram um monte de gente na escola. Passam 2 dias, as notícias somem do seu campo de visão, do seu horizonte, e você já não sente mais nada. Quase um Então, animal, né? sua. O animal tem isso, né? Ele tá vendo você agora, ele sabe Aham, que você existe porque ele tá, ali, tá vendo você agora. Mas se ele passa a não lhe ver, pra ele ali apagou da memória dele. Então a gente tá voltando a isso. exatamente. Voltando não, tá É sendo isso isso. mesmo. Sem a presença constante da beleza, a gente vive como um bicho mesmo. Se você prestar atenção, os bichos, eu sempre costumo falar isso, os bichos também costumam pagar os boletos deles. Porque eles vão atrás do que eles precisam, eles alimentam as crias, eles criam um abrigo, eles fazem de tudo para se manter vivos, para pagar os boletos deles, como a gente também faz. Só que a vida não pode ser só isso. Se a vida for só isso, você está ferrado, você está vivendo como um bicho mesmo. Se você só se interessa pelo que a mídia te passa naquele momento, e em pagar os seus boletos, cuidar dos seus filhos, realizar o seu trabalho, você está vivendo como um bicho. É uma forma humana de ser um bicho. Uhum. Que não é que você não deva fazer todas essas coisas, pelo amor de Deus. Mas só isso não basta. A gente não foi criado só para isso. Deus não fez a gente como imagem e semelhança dele para só pagar os boletos. Ele fez a gente com imagem e semelhança porque a gente tende a coisas maiores. Deu para entender isso aí? Exatamente. Acho que ficou claro aí. Então, a, a gente sempre fala as coisas na página, sem ficar repetindo que a beleza faz a gente entender ao bom, ao verdadeiro. Porque a gente quer que vocês tenham essa experiência. Que vocês observem que isso acontece dentro de vocês quando a gente posta uma imagem, quando a gente posta um texto. Sem prender vocês na palavra, só no pensamento. A gente quer que você tenha esse movimento diante das coisas que você está vendo. E é claro que eu sei que vocês sentem isso com as coisas que a gente faz na página. Eu recebo relatos o dia inteiro, a Sabrina também, ouve, o pessoal comenta, mas não é só por isso. É porque a gente sabe como a gente está fazendo a coisa. A gente sabe que é desse jeito que as coisas acontecem dentro do espírito, o que aconteceu dentro do espírito da gente também, e acontece dentro do espírito da gente todos os dias. Então, vocês têm de buscar, não só na página, não só na internet, mas tentar colocar diante de vocês essa presença da beleza. Colocar, sei lá, aqui em casa eu tenho um filho sanguíneo, agitado, ele destrói todas as coisas. Então a gente não coloca quadro, porque a gente já colocou, ele quebrou tudo que tinha, terço, crucifixo, quadro, porta-retrato. A gente coloca na TV. Todos os dias a gente mostra para ele uma coisa nova e ele fica observando ali na TV como se a TV fosse uma moldura. É isso que a gente faz por ele. E alguém está perguntando aqui se a feiura das cidades brasileiras deixa pessoas burras. É claro que deixa. Por 2 motivos. Porque a beleza ela não funciona só para te fazer pensar no transcendente. É claro que isso acontece. Você sabe que sua alma deseja uma coisa a mais. Deseja que as coisas se preservem eternamente. Porém, a beleza também tem o poder de fazer as pessoas perceberem que elas fazem parte da mesma comunidade. Se você anda pela rua e você observa que certas coisas foram preservadas, pela história que elas contêm ou pela beleza que elas contêm, você vai perceber sem ninguém falar, você vai estar consciente de que aquilo foi preservado ao longo da história, de que alguém fez em um tempo atrás alguma coisa só para fazer uma coisa bonita. Alguém viu que isso era importante. Não que a beleza tenha alguma utilidade prática, pragmática, não é por isso. Mas porque alguém desejou fazer aquilo e preservar aquilo. E você percebe que você faz parte da mesma comunidade. Desde o cara que fez aquilo, até todo mundo que preservou até chegar em você. Em Salvador, alguém me perguntou se sou de Salvador, eu não morei lá por muito tempo. A gente tem alguns pontos
que isso está bem preservado. Eu lembro que quando você sobe, se alguém conhece Salvador, se não conhece, pode jogar no Google Maps. Você sai do comércio, tem um monte de prédio, gente feia, galera fumando crack no meio da rua. Aí você sobe uma ladeira que também as coisas lá são meio tristes mesmo. É um lugar que é cheio de puteiro, um monte de casarão abandonado. Porém, os casarões, eles são antigos e você percebe isso. Mesmo abandonados, você consegue perceber alguma coisa da história. E depois você sobe um pouquinho, você vê o Forte São Marcelo, o elevador Lacerda e o mar, que é incrível. Tinha um padre amigo meu que ele falava, isso aqui é uma conversão. Quando você sai do comércio, sobe a ladeira da montanha, depois de ver todas aquelas coisas feias, e de repente você vislumbra aquela parada ali, aquele marzão, aquele forte bonito, o elevador Lacerda, você percebe a natureza, a história e você. Então, a beleza ela tem essa capacidade de te fazer se colocar diante da natureza, diante da comunidade, diante de si mesmo. É isso, Sim, ele sempre falava isso. e Não assim, entendi. isso ainda, o Recife Antigo, que eles fazem exatamente o que fazem também aí lá em Salvador, virou o lugar assim da esbórnia, né? Que aí o pessoal vai para Uhum. fumar maconha, para se pegar no meio da rua. Mas assim, o local, você vai lá, você vê realmente ainda aquela beleza preservada, né? E que você estava falando antes me fez lembrar uma situação que eu fui no São José, São José dos Campos, e eu visitei um parque lá, que era, antes era se eu não me engano, um hospício. Antes, né? Antigamente. E aí tinha um cacho d'água lá nesse lugar que eu tô passando por perto de uma caixa d'água. E eu olhei e observei, eu disse, ó, até a caixa d'água, antigamente, eles preservavam, ele tinha um certo cuidado ali de manter a beleza. Né? Hoje não. Coloca aquelas coisas luz feia em cima da casa, né? Assim, não importa se é bonito ou se é É isso feio. mesmo. É a utilidade daquilo, né? Então, tudo virou utilitário, né? O que se vai ser mais fácil, funcionar ou não. Então, perdeu-se toda essa preocupação. Não tem. É isso mesmo. E isso é uma desgraça, porque o homem moderno ele só se preocupa com isso, ele só se preocupa que as coisas sejam práticas e tal. Eu lembro sempre que alguém perguntou, um repórter perguntou pro Bruno Tolentino uma vez, para que serve a poesia? Ele falou, não serve para nada, não. A poesia não serve para nada. Só que ele dedicou a vida inteira àquilo. Então não serve para nada, não é utilitário, não é útil, não é pragmático. Mas é óbvio que tem um motivo para aquilo existir. O motivo para aquilo existir é porque a gente precisa de coisas belas. A gente não precisa só de coisas práticas. Então, sempre tem que ter dentro da nossa casa algo que lembre isso. As casas hoje em dia são todas quadradas, horríveis. Não tem mais nada que transmita esse aspecto. Isso tem vários problemas. Isso deprime, primeira coisa. As pessoas ficam deprimidas se elas não têm nada que seja belo diante delas. Porque você fica só no mundo concreto, no mundo da chatice, das repetições, das obrigações. E você não consegue perceber que a sua alma tende a algo mais. Sua alma quer outra parada, sua alma não quer só aquilo. Então você vai se deprimindo. E o outro motivo que deprime é porque você perde a experiência de que sua vida é partilhada com outras pessoas que nem existem mais e as pessoas que ainda existem. Se você está preso no mundo daqui e agora, você só tem aquilo para comentar. Então você fica comentando com seus amigos sobre os assuntos da semana e a sua alma não tem como se abrir para algo maior com as pessoas que você compartilha a sua vida. Você só sabe falar com seus amigos da cerveja, do futebol, da putaria, sei lá, do governo. E não tem como você compartilhar com os outros algo mais profundo, porque você não tem nada de belo para compartilhar com essas pessoas, nada de transcendente, de especial para compartilhar com aquelas pessoas. E o outro motivo é que você perde também a participação na história.
quando você observa que a beleza é um poder mesmo, que faz as pessoas se moverem e preservar as coisas, você sente que Platão, Aristóteles, Machado de Assis, Fernando Pessoa, todos esses caras fazem parte da mesma comunidade que você. É como se você visse assim, pô, Fernando Pessoa escreveu tabacaria pra mim. Ele não sabia que eu existiria, não sabia nada de mim, porém, ele escreveu para partilhar com a comunidade dos homens. Então, é aquilo que o professor Olavo fala também no O Mais Excluído dos Excluídos. Sem essa experiência, você perde o senso de participação histórica. Essas duas coisas deprimem demais. O brasileiro é deprimido por causa disso, porque ele não consegue participar do mundo, ele não consegue participar da história, ele é um ser isolado. A falta de beleza isola você, você não fica só burro, você fica um É bicho o, que não tem como compartilhar sua vida com ninguém. é o homem massa, né? Do que fala Ortega y Gasset, é exatamente isso. Né? O Nalf tá Uhum. perdido ali, que ele Tá. surgiu do nada e vai para o nada, enfim, todas as coisas Uhum. também surgiram da mesma forma. E ele fica, como você está falando aí, essa perdido aí no tempo, né? O professor tira É muito isso dele. mesmo. E isso é muito triste mesmo. Um dos motivos que me fez sair de Salvador foi isso. Eu acho aquela cidade incrível, tem muitas coisas bonitas, porém, as pessoas lá vivem como bicho mesmo. E todo mundo tem a ideia de Salvador é a cidade mais festiva do mundo. As pessoas estão extremamente deprimidas naquela cidade por causa disso. Porque, embora elas poderiam ter diante delas coisas belas, elas não estão atentas, porque tem esse outro problema também. Não basta só a coisa bela estar diante de você. Sempre tem alguma coisa bonita diante da gente, mesmo na cidade mais desgraçada do mundo. Mas alguém tem que te ensinar a olhar. Se não fosse esse padre amigo meu, que toda vez que a gente subia ali na ladeira da montanha falava isso aqui é uma conversão, eu não ia prestar atenção a todos os detalhes como eu prestava depois daquilo que ele me falou. Então ele Uhum. me despertou, ele me ensinou a olhar de verdade. Então a gente sempre precisa disso. Peraí que eu derrubei o celular aqui. Estão me ouvindo? Alguém fez uma pergunta aqui que parece interessante. Peraí. Por isso que a gente não consegue visualizar a descrição dos ambientes dos autores. Em parte porque você não tem mais a experiência daquela natureza nem daquela arquitetura. Então, eu sempre peço para os meus alunos, tem um trecho que a Madame Bovary, a Emma Bovary e o Charles chegam numa vilazinha, quando eles se mudam. E aí ele vai descrevendo toda a natureza daquele cenário. E aí eu peço para eles refazerem na cabeça dele. Eu acho que é o começo da segunda parte do livro. Porque a gente precisa ter essa capacidade de criar na nossa cabeça também a beleza das coisas. Exatamente. Então, Também, como resgatar? Você precisa, primeira coisa, colocar na sua casa, no seu ambiente, coisas que sejam bonitas. Se você mesmo não buscar, não for atrás e não querer ter diante de você a beleza, você vai estar perdido. Você vai estar você vai estar só no mundo da matéria, da obrigação, das exigências banais mesmo. Você precisa falar, hoje eu vou colocar esse quadro aqui e vou deixar esse quadro aqui a semana inteira. E aí é isso. Outra coisa é você participar da natureza. Isso é extremamente importante. Sei lá, as pessoas só participam da natureza nas férias, vão pro resort, ficam lá curtindo a praia ou curtindo o hotel fazenda. E é uma natureza artificializada. Você precisa ver como a natureza é de verdade. Por que que no desafio do começo do ano eu falei para vocês plantarem uma planta e ficarem insistindo
para que ela sobrevivesse. Porque a natureza exige pra caralho, para que as coisas funcionem direito na natureza. Você tem que estar atento, você tem que estar desperto, você tem que estar colaborando. Senão a coisa não funciona. Todo mundo que já tentou criar uma planta percebe isso. E a gente recebe coisas da natureza e acha que aquelas coisas já vêm empacotadas, embaladas e que não existe um trabalho para manter a ordem das coisas, daquilo que a gente precisa na natureza. Manter a ordem da casa também. Manter as coisas no seu lugar, não, sem ser chato. Que aí, Porque. oi, Pode quer falar. Não, eu ia falar que é aí que entra o que a gente comentou, eu achei um post também, ou foi nos stories, que nós falamos que para a gente ter essa beleza em casa, né, não é necessário muito. Não é necessário ser rico e ter casas Uhum. enormes, cheias de mármore, vidros, enfim. Você pode deixar a sua casa bonita, bela, com coisas simples, como nós falamos, né? E esse zelo com a sua casa, com a arrumação, é do começo, né? É tão bonito, é tão bom quando você chega na casa de alguém, né? Quando eu estava com o pessoal política, enfim, a gente foi visitar lá no interior do Pernambuco, a gente chegava nessas casas humildes, assim, lá não é, lá para dentro do sítio e tal. E você chegava numa casinha que estava toda arrumadinha, bem simples, aquela portinha de madeira, né, pintada lá só de uma cor, mas assim, você entrava, tudo muito bonito, né? Tinha florzinha, era bem forrada, né? Tava lá as fotos da família, né? Aquelas fotos antigas que o pessoal tem muito. Então, isso Uhum. dá um prazer tão grande você sentar ali, estar ali conversando, coisas que às vezes eu entrei em casa de pessoas muito ricas e né? Que eu não me senti tão à vontade, né? Eu não senti tão à Uhum. vontade, tão bem como eu me senti ali. Então, não é preciso muito. Às vezes, o brasileiro tem muito isso, né? Muito dinheirista. Então, aí eu tenho que ter É. dinheiro para danar vidro na minha casa, que agora é vidro, né? Fica todo mundo vendo eu pelado em casa. Tem que colocar mármore, não sei o quê. E fica um negócio feio, desgraçado, né? Fica assim, tudo branco, porque eles colocam agora, né, aquela Uhum. pinta tudo de branco, e coloca uns tons lá neutro, mas fica um negócio muito feio. O pessoal é muito sem noção. Justamente É porque isso não tem mesmo. essa informação do que a gente está fazendo agora, que a gente tenta fazer agora, né? A galera fica falando, quando eu tiver dinheiro, eu vou deixar minha casa assim, assim, assim. A pessoa consegue dinheiro e a casa continua a mesma merda. Porque não depende só de grana. E não depende também só de você querer que sua casa seja arrumada, organizada. Essa ordem externa, ela só aparece se você já tem uma ordem na sua imaginação. Quando você chega num quarto bagunçado, a primeira coisa que você faz para arrumar o quarto é pensar onde cada coisa se encaixa, você lembrar dentro da sua cabeça, organizar imaginativamente o espaço de cada coisa. Então, se você não tem imaginação, você não consegue manter a ordem externa. Então, a ordem externa, ela nasce porque essas pessoas, por mais simples que elas sejam, elas têm consciência de certos rituais, de certas coisas dentro da cabeça delas. E essas coisas funcionam para movimentá-las. Às vezes, só você ir na missa e assistir a missa, e se a missa for uma missa top, bem organizada, você vai conseguir isso. Porque são essas coisas simples, esses ritos simples que vão te mostrando a beleza, que faz você querer externá-la, faz você querer que as coisas sejam bonitas também exteriormente. Um outro exemplo, você vê gente que se maqueia e fica mais baranga do que sem maquiagem, porque a pessoa não tem essa consciência mesmo, essa ordem imaginativa de Exatamente. como as coisas têm de se arranjar. Então, tudo começa daí. Tudo começa de você ser ordenado na sua imaginação. Exatamente. Você quer. Então, a gente. Você vai falar mais alguma coisa, Sabrina? Eu perguntar a você se você quer chamar agora. Fique à vontade aí, tá? Pra passar. A gente vai apresentar, a gente ficou falando essa semana sobre beleza e tal. Aí a gente vai dar tchau pra Sabrina, porque os meninos já estão paquerando ela demais aqui. E aí,
Vocês vão falar com ela no direct agora. Tem um amigo da gente que ficou falando, viu a gente falando essa semana sobre essas coisas de beleza. E ele começou um projeto e falou: queria apresentar esse projeto para a galera da página. Então a gente vai chamar ele agora. Se despeçam da Sabrina aí. Tchau, tchauzinho a todos. Tchau, Melk. Eu vou estar aqui acompanhando, tá? Tchau, Sabrina. Mando aí. Beleza, até daqui a pouco. Valeu. Eu vou chamar ele aqui que ele tem um projeto muito, muito, muito interessante para colocar um pouco de beleza na casa da gente. Levar alguma coisa que seja... que mostre a beleza mesmo diante da gente. A Sabrina é linda mesmo. Deixa eu aguardar. Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza, Mel? Então, esse é o cara que tem... Pera aí que eu liguei alguma coisa aqui. Eu não sei tirar, gente. Eu sou muito burro com essas coisas de tecnologia. Pronto, consegui. Então, esse é o cara que tem um projeto que eu acho que pode interessar a todo mundo. Porque o projeto dele é de colocar beleza na vida das pessoas. E aí, Arley, beleza? Oi. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem, Mel. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, você tem como apresentar pra gente? Tem, claro que sim. O que você está fazendo para levar para as pessoas essa experiência de fazer parte de uma comunidade, de observar a beleza diante de si? Eu já tirei, eu acho que a aquarela, não tirei não. Então, ele tem um projeto incrível para mostrar para as pessoas cotidianamente a beleza diante delas. Pode falar, Arley. Então, boa noite, pessoal. Os comentários do Christian, eu tava me divertindo aqui. Ele falou que ele só quer um quadro se for original de Monet, né? Então, assim... Um dia... Então, assim, é importante tudo isso que a gente tem falado, de fato, da falta de senso estético, né, que a maioria das pessoas tem. Então, foi falado aí das cidades que, de fato, teve uma arquiteta que fez um comentário fascinante, que ela consegue perceber isso, ela como arquiteta, no dia a dia, com a modificação dos espaços, né? E a gente, de fato, percebe isso. O professor Olavo pontua muito bem isso, né? E dentro, até quando você está ali no COF, tem um dos exercícios que o professor propõe para a formação do imaginário é você ter imagens em casa que você possa de fato olhar aquilo que o Mac já está, o Melk estava falando muito bem com a Sabrina. E partindo desse exercício, eu entrei para a fotografia, né? A fotografia, eu já estava no automático já, então eu mal percebia a natureza, a arquitetura nem se fala, já estava no automático, já com crise de ansiedade, enfim. E eu comecei a fotografar para fazer um exercício de formação do imaginário. Então, a fotografia, ela te ajuda, de fato, a perceber o espaço e você precisa intuir para fotografar, né? Aqui usando um termo técnico do Benedito Croce, né? E teve uma live do Dr. Ítalo que ele fez no dia 20 de dezembro do ano passado. E ele reforçou essa necessidade, essa importância de você ter em casa imagens belas, né? De você se alimentar para você desenvolver um senso estético, porque, de fato, quando a gente faz o diagnóstico de que nós vivemos um caos, um caos estético enorme, tudo bem, mas então a gente precisa agora dos caminhos, né? E como ele de fato apontou, então você precisa ter, ele inclusive como médico, ele pontuou isso, ele falou, imagina, como médico, eu ouço aqui o dia todo só neuroses e problemas, então eu preciso me abastecer de belas imagens, né? E por causa disso, então, nós conseguimos bolar dentro da fotografia um projeto inovador, porque a fotografia em si, a fotografia autoral e original, ela é relativamente cara. Então, quando você compra um quadro original, você vai pagar lá pelo menos R$ 500. Quanto mais famoso
quanto mais famoso for o fotógrafo, um Sebastião Salgado, você vai pagar lá seus R$ 800 para você ter em casa uma fotografia. Então, como é que a gente vai ter acesso a isso se o custo para isso é relativamente alto, né? Então, nós conseguimos bolar um clube de fotografia autoral. Então, a ideia, de fato, a proposta é a seguinte: as pessoas elas fazem uma assinatura mensal e dentro dessa assinatura elas recebem, além de uma fotografia autoral, né, e assinada, elas vão aprender, porque vem acompanhado de um texto, né? Elas vão aprender a interpretar a fotografia e aprender a ler os diferentes estilos arquitetônicos. Então, o assinante ele vai passar aí entre barroco, neoclássico, gótico, enfim, românico, enfim. Então, além de ele estar fazendo o exercício do imaginário, de contemplar coisas belas, né? Importante, por uma perspectiva correta, uma cosmovisão correta, porque isso é extremamente importante, você sabe disso, porque, infelizmente, aquilo que a gente estava falando lá na página, existe um problema sério, que é um problema da alma, um problema de espírito, e a maioria da perspectiva da cosmovisão dos artistas hoje é totalmente revolucionária. Então, se você acha que a beleza não é objetiva, se você acha que a realidade não é objetiva, que a realidade já não existe, então é evidente que qualquer artista que parta desse pressuposto, o que ele vai produzir é simplesmente uma projeção subjetiva, né? Então, infelizmente, a gente tem isso na arte em geral, na fotografia também, e a gente vê como é um desastre a maioria dos colegas fotógrafos utilizarem a arte fotográfica simplesmente para destacar a luta de classes dentro da fotografia, para destacar uma perspectiva totalmente invertida, enfim. E aí, por causa disso, a gente falou, por que a gente não pode, então, começar a levar para o lar das pessoas e contribuir para a formação do imaginário, além das imagens autorais, a gente faz então com um texto formativo e as pessoas vão aprender a interpretar a fotografia e ao final de um ciclo de assinatura ela vai saber transitar e distinguir os vários estilos arquitetônicos, né? E isso é importante porque cada estilo arquitetônico ele fala de uma filosofia, ele fala da alma do homem daquele momento ali. Então a gente consegue perceber como o homem estava desde o românico, desde o gótico, o barroco e por aí vai, né? É isso mesmo. Tem um livro chamado A Arquitetura Gótica e Escolástica, se não me engano, é isso mesmo. Que ele vai falar justamente isso. Aquela arquitetura só surgiu porque a alma dos medievais, ali no finalzinho, estava tendendo para aquilo, para uma coisa mais impressionante, mais sofisticada. E que um grande risco que a gente corre é porque a gente não percebe, mas a arquitetura moderna, as coisas feias que a gente vê, elas também movem a alma da gente, elas também fazem a gente desejar as coisas, interpretar a realidade. Então, sem a gente perceber, os artistas que fazem coisas ruins, eles estão movendo a alma da gente a interpretar a realidade da pior forma possível. Então, quando você consome um livro ruim, quando você observa só, sei lá, se você vai na missa ali na igreja Niemeyer em BH, aquela catedral em Brasília, aquela arquitetura vai ter impacto na sua alma, na forma de interpretar as coisas. Então, a gente tem de buscar também isso que o Arley está falando. A gente tem de consumir a arte e possam comunicar para a nossa alma as coisas que são importantes de verdade. Com certeza, porque aquilo que você disse no início aí, a gente não pode, se você questionar para que serve a arte não tem uma relação utilitarista, né? Você vai pegar fotografias para você contemplar, elas não vão não dá para você fazer nada com ela, a não ser você fazer um exercício contemplativo. Então, para você desenvolver esse senso estético, você precisa fazer uma experiência sensorial, né? Você precisa ter contato direto com coisas belas, e aí sim você educar o seu imaginário para isso. E para isso você precisa se expor.
né? Você precisa se expor ao que é belo, porque ao que é feio, ao que é nefasto, ao caos a gente já é exposto constantemente. O dia inteiro, Ou a gente vai atrás ou o negócio não funciona de verdade. Então, se você quiser explicar aí, Ali, como que funciona, o que que você preparou, você já falou com a gente, eu vi que é um negócio muito caprichado, muito bem bolado mesmo. Ele pensou nos mínimos detalhes para a galera ter diante de si um material bom, de qualidade e que traz a beleza mesmo para perto de você. E não só isso, porque como o Arlen estava falando, ele vai criar textos e informações para te passar isso que eu estava falando no começo, você perceber que aquilo que está fotografado faz parte da sua história, faz parte de quem você é. Você não vai te colocar dentro do mundo, dentro da realidade. É uma obra focada em te trazer para a realidade. Exato. E essa palavra, Melk, é de fato a mais importante, porque assim, é uma obra, a ideia de trazer você para a realidade, mas porque para nós, de fato, a realidade é concreta, né? A gente não está assim, submersos num kantismo revolucionário que acha que a realidade ela já não existe, né? Então, o projeto, ele, nesse sentido, ele é contra-revolucionário. E aqui eu não preciso ser mais claro que isso, porque eu acho que a tua audiência já compreende isso, já tem facilidade para compreender isso, né? Então, assim, partindo para questões mais pontuais, né? Então, como é que funciona o clube em si? Né? A gente funciona como todo clube de assinatura. Assim como tem clube de cerveja, você tem clube do vinho, né? Enfim, você tem vários tipos de clube. Então, a gente trouxe para a fotografia a mesma proposta de um clube, mas nós quisemos aumentar isso, não simplesmente levar uma imagem. Não é esta a ideia, somente levar uma imagem. Não, a gente quer que as pessoas elas aprendam a interpretar corretamente uma imagem, sobretudo por uma cosmovisão correta, né? Porque existe um perigo muito grande se você pega um artista que tem uma ideia totalmente invertida e aí você vai aprender, você vai estar tomando veneno, né? E a gente sabe o que pode acontecer isso aí. Então, o assinante, ele se cadastra, ele faz a assinatura dele normal e todos os meses ele vai receber uma fotografia, tá? Essa fotografia, ela é selecionada por nós e chega na tua residência. Você tem essa comodidade de, ao invés de você se dirigir a um ateliê, o ateliê vai na tua casa, tá? Então, você recebe uma fotografia e junto com essa fotografia um texto. Esse texto, ele vai falar. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai receber uma fotografia do Coliseu, por exemplo. Essa fotografia ela é autoral, né? Foi feita por mim. Então, você recebe uma fotografia do Coliseu e o texto vai ensinar para você interpretar, por exemplo, por que o estilo românico se destaca pelas arcadas, tá? E por que o ângulo da foto foi feito de baixo para cima. Foi feito de baixo para cima porque para demonstrar o peso do Estado romano naquela época, né? A opressão do Estado. E junto com isso você vai aprender a interpretar o estilo arquitetônico românico, quando é que ele surgiu, por que ele acabou e por que a gente transitou. A gente fez uma transição lá para o gótico, tá? E aí no outro mês você vai receber uma foto do gótico, né? Que pode ser ou de Notre Dame, ou pode ser de uma outra catedral gótica. Você vai também aprender a interpretar não só a fotografia em termos técnicos, mas também aprender o gótico. De modo que, ao final de um ciclo, é como se você tivesse feito, de fato, um curso de artes, né? Então, você vai ter um horizonte de consciência ampliado, porque não foi simplesmente o exercício de você admirar a fotografia, por exemplo, né? E aí você tem, junto com as imagens que você recebe, né? Você recebe uma caixa portfólio, não sei se dá, esta caixa aqui, tá? Ela é feita, dá para ver, legal? Você recebe uma caixa para dispor todas as imagens, então ela é feita por um calígrafo profissional, então está escrito aqui Clube da Fotografia, né? E você, todos os meses, recebendo a tua foto, você vai colocar ela aqui dentro, que ela é bem grande,
Então você recebe todas as imagens aqui. E falando das atribuições das fotografias, né? Elas são essas questões de imagem mesmo, assim, elas são todas impressas em ateliê extremamente sofisticado, porque para fotografia autoral você precisa ter uma autorização de padrões de impressão. Então você tem que obedecer aquilo ali, né? E tanto que ela vai envolvida em envelope plástico que protege a impressão de raios UV, para você ter ideia. E o que é mais interessante, a duração da fotografia é para 150 anos. As pessoas falam assim, para que eu quero uma imagem para 150 anos? Mas é porque a ideia é para que aquela imagem ela faça parte do repertório de fotografias da família, né? Então, assim, o associado ele vai poder ou fazer um mosaico em casa, ele pode emoldurar todas as imagens e fazer um mosaico. Alguém falou que queria fazer uns quadros e tal. Ou você pode guardá-las na caixa portfólio, né? É isso aí. Essa é a imagem, não tem segredo não. Quem faz isso é justamente porque não tem esse senso de participação na história da humanidade. Então isso é um projeto que pode ajudar todo mundo que segue a página a perceber que você não está isolado no mundo. Claro. Ele está dentro de uma história que as pessoas se preocuparam em transmitir uma cosmovisão, uma visão do mundo, da realidade, através daquelas obras. Mas é aquilo que eu estava falando no começo. Se alguém não te ensina a olhar, você pode até olhar, não vai rolar o impacto necessário para você perceber tudo que está diante daquilo ali. É o exercício que a gente faz sempre na página. Sempre a gente coloca algum quadro, comenta alguma coisa, ou comenta alguma coisa de algum livro. Porque a gente tem que ter alguém. O trabalho do crítico é esse, né? Alguém que te ensina a olhar além do que está visível. Só além do que está visível. Não, é isso mesmo. É isso. Assim, o que me deixa... Pode falar. Que serve para a família mesmo. Eu vou adorar ter coisas aqui que eu possa mostrar ao Benjamin, para a Aurora, e que eles possam mostrar para os netos, porque foto é uma coisa que tem muito disso, né? Você percebe as fotos da família que são guardadas e tal, você percebe uma história, uma trajetória mesmo, e um cuidado. Claro, mas é isso mesmo. E assim, infelizmente, quando a gente vai falar da fotografia em si, por mais que você tenha até grandes fotógrafos, você pega lá o Sebastião Salgado, que é brasileiro e está entre os 10 melhores fotógrafos do mundo. E se você vai assistir, por exemplo, o documentário lá da Netflix, Sal da Terra, né, tá lá na Netflix, qualquer um pode assistir. Você percebe que mesmo ali na fotografia dele, você percebe as nuances de teologia da libertação. Então você percebe que toda a cosmovisão dele, a perspectiva dele na fotografia, o olho dele para focar na divisão de classes. Só que quantos conseguem perceber isso na fotografia? Mas as pessoas não percebem, mas sem perceber, quando você está contemplando aquilo está te influenciando. Mesmo que você não perceba, se você só consome a fotografia do Sebastião Salgado, você corre o risco de virar um Leonardo Boff. Com certeza. Sem perceber. Com certeza. Apesar de ele ter um trabalho muito bonito, né? Eu gosto do trabalho dele, mas eu não posso negar que você tem várias nuances ali de teologia da libertação dentro da fotografia dele, isso está lá, né? E quem entende um pouco de teologia da libertação sabe os danos que isso causa na alma, né? E os artistas conseguem causar danos na nossa alma sem a gente perceber. Então a gente tem que buscar sempre alguém que tenha algum projeto assim, alguma coisa que queira ensinar a gente a ver as coisas como elas são, a ver tanto os lados positivos e negativos de cada movimento, de cada obra que fica diante da gente. A live vai ficar salva, não se preocupem, e o Arley pode passar pra gente depois um link pra gente jogar aqui nos stories pra divulgar pra galera isso aí que você tá fazendo, que é muito interessante. Você quer passar mais alguma coisa, Arley? Não é isso, não tem segredo não, sabe? Eu queria, na verdade, fazer um convite à tua audiência a acessar o site, né? clubedafotografia.org. Lá tem uma descrição maior,
né? Você tem acesso, inclusive, ao portfólio lá, e a gente vai fazer mais conteúdo. Então, minha ideia é fazer mais viagens para que os assinantes eles tenham um padrão de comparação. Porque alguém perguntou da situação do Brasil, né? Poxa, a situação do Brasil, pra você ter ideia, no Brasil, o maior índice de depressão é no Brasil. Então, você imagina, nós aqui no Brasil, nós não temos parâmetros de comparação. Então, mesmo na arquitetura, então a gente tem uma carência enorme de beleza. Então, quando a gente viaja, aí a gente consegue começar a comparar. Então, a ideia é por que a gente não pode trazer estas imagens, estas belas imagens para dentro dos lares, para que as pessoas comecem a serem educadas, né, no senso de estética, né? Então é isso. Acessem lá, clubedafotografia.org, faça a tua assinatura, tá? Você não vai se arrepender, não. Com certeza, eu vou fazer a minha. Eu vou jogar aqui nos stories. Se você quiser ir compartilhando com a gente também. O espaço da gente está aberto, porque se a gente não tivesse visto o que você está fazendo, é realmente importante, é realmente bom para as pessoas vencerem essa falta de beleza. A gente não teria chamado você aqui para falar do seu trabalho. Obrigado. Então, espero que vocês curtam aí e qualquer coisa podem encher o saco do Arley, pode encher o nosso saco, que a gente está aqui para ajudar todo mundo. E eu que agradeço aí pela oportunidade, tá? A tua audiência já é fenomenal, o trabalho que vocês fazem já é espetacular, então assim, já existe uma afinidade pelo trabalho em si, que vocês já fazem isso, educando muito bem a toda a audiência a ter esse senso estético, né? Inclusive o nome da página é sugestivo, porque é a formação do imaginário, né? Então eu acho que nós temos de fato as duas missões aí, né? Então eu que agradeço pela oportunidade, tá? Valeu, Arley. Valeu, galera. Até a próxima live. A gente vai divulgando as coisas por aqui. E a live fica salva, então vocês podem assistir aí e divulgar até às 10 horas de amanhã. Até mais. Valeu, galera. Um abraço.